Em quarto lugar, nós encontramos, do verso 23 e verso 24, uma outra manifestação dessa oposição quando o povo de Deus adora Ele. O verso 23 diz: depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus e aos de mão armada. Os forçaram a parar a obra. Isso ocorreu durante o reinado de Ciro, quando foi liberado o povo, e que havia dado aos judeus o direito de regressar à terra para reconstruir o templo. As obras tiveram andamento, mas foram interrompidas em 530 e continuaram somente em 520, no reinado de Dário. Os estudiosos dizem que mais ou menos 16 anos a obra ficou parada. A derrota não se deveu a algum decreto publicado contra o rei, ou contra o povo de Israel, vindo do rei, mas sim contra a violência e contra o inimigo. No verso 24, do texto que lemos, fica claro o que aconteceu depois de eles forçarem o povo de Israel a parar a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Imagina só, todo o povo trabalhando quando os opositores chegaram. Primeiro veio eles tentando se infiltrar, não conseguiram. Segundo, vieram eles desanimar, e desanimaram alguns. Terceiro, vieram eles, vamos escrever uma carta, vocês vão ver, com ameaças. E agora vem eles com a força bruta, com a violência. Eles usaram armas e o decreto do rei proclamando a paralisação da obra de Deus. Como não deve ter ficado o coração de muitos que estavam ainda desejosos em continuar? Ou de Zorobabel e Jesua que estavam na liderança ao verem isso? O povo perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Os muros e a cidade, diz o próprio livro de Esdras, ainda vai ser construído. Neemias, nós vamos encontrar narrado, então, a reconstrução de tudo isso. No presente momento desse texto, o povo parou de edificar o templo do Senhor. Infelizmente, o povo se livrou do seguidismo religioso, do desânimo, da má política, mas cedeu com medo da violência. Graças a Deus, irmãos, que há cristãos que não cedem, mesmo diante da violência. Mesmo diante da oposição, da má política, da perseguição, do desânimo, tem cristãos que não cedem. Eles, apesar de estarem sofrendo represárias, tendo seus filhos, suas esposas, seus maridos mortos, ainda assim continuam adorando o Senhor. Muitos asiáticos, africanos, palestinos, dentro de outros países, de outros continentes, têm sofrido violência e ainda assim continuam adorando o Senhor. Têm sentido na pele os dentes do devorador, mas ainda assim continuam adorando o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mesmo a violência não impediu a adorarem ao Senhor, mesmo a violência não impediu que todos os santos se reunissem para adorar ao Senhor, seja no período da igreja primitiva com imperadores romanos, seja no período em nossa época, como Coreia do Sul, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Arábia Saudita, Iraque, Egito, Argélia, Laos, Vietnã, Uzbequistão, China e dentre outros. Ainda assim, o povo de Deus, mesmo embaixo da violência, mesmo debaixo das armas, continua adorando ao Senhor. E muitas vezes nós não precisamos de violência para pararmos a nossa adoração. Um dos principais opositores à adoração, irmãos, que Satanás pode usar é a violência. Algumas pessoas pensaram que havia impedido o crescimento do reino de Deus quando Jesus morreu. Mas foi exatamente o que não aconteceu. 3 dias depois, Jesus ressurge. Jesus ressuscita. Depois de 3 dias, ele garantiu a vitória nessa guerra.